A Deus pela vida da irmã Eunice, pela sua família, pelo círculo de oração, pela vida do pastor Miguel. Não sei se é o pastor Miguel daquele tempo, porque na época ele quase não tinha cabelo branco assim, apareceu dele, apareceu alguns aqui também. Eu não sei se é ele, mas deve ter mais ou menos 10 anos atrás, parece que eu congregava com o pastor Lázaro do Pessu. O senhor conhece o pastor Lázaro? Então, deve ter sido, né? E eu não sei se eu vim, foi para essa igreja pregar muitos anos atrás também, mas eu sei de uma coisa: quem não veio hoje perdeu a bênção. Diga para o irmão que está do seu lado: você escolheu o melhor lugar para estar. A glória de Deus está aqui, irmãos. Deus vai nos abençoar, vai continuar nos abençoando. Já estamos grandemente abençoados. Eu tributo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro Levítico, capítulo 6, e vamos ler o versículo tema para esta noite. Levítico 6, verso 3, versículo 13. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Abra, passe em 3 folhas apenas, acho que são 3 folhas, 9, e o versículo de número 23 e 24. Vamos ver quem foi que acendeu esse fogo depois da ordenação oficial aqui do sacerdote de Arão. Versículo 23 e 24 diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Repita comigo assim, igreja: o fogo, dá para ficar mais forte ainda, diga: o fogo foi aceso por Deus. Por isso não devemos deixar apagar, não é? Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus, pedir que Ele continue falando ao nosso coração. Eu estou cansado do físico, mas o espírito está renovado em Deus. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso que habita nas alturas mais altas, mais insondáveis, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai, nós tributamos ao Teu santo nome toda honra, toda glória, toda adoração. Tu és digno de receber, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Ó Deus de graça e de misericórdia, estende a tua mão mais uma vez sobre esse santuário, Senhor, nos inspira para ministrarmos a tua palavra debaixo da tua unção. Ó Deus, não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, eu não tenho interesse de, Senhor, falar nada de mim mesmo, mas utiliza-te, ó Deus, da minha vida. Fala a essa irmã, fala a esse irmão, ó Deus, que o fogo esteja de fato aceso no altar e que ele não se apague. Neutraliza toda força de oposição, toda força contrária, todo espírito contrário. Pega tudo que é teu, Satanás, bate e retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa desde o altar até aquele que está lá fora, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Podemos assentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Como já foi falado na noite desse dia, falar desse tema, ele é assim pesado. Eu vejo como uma grande profundidade de Deus, muito fundo, e o
meu balde sendo muito raso, mas eu tenho uma porção pequena, mas ela é suficiente para levar você para a sua casa diferente na noite desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu meditava nesse tema, o Senhor falou 3 palavras no meu coração. A primeira delas, você repete comigo, diga: altar, fogo, arrebatamento. Mais uma vez, diga: altar, fogo, arrebatamento. A última vez, altar, fogo e arrebatamento. Oh glória, dá glória para Jesus. Que maravilha. Como é bom sentir fogo no altar. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, eu não me sinto emocionado. Às vezes a gente prega em igrejas maiores que essa, lotado, impulsionado pela emoção, porque estou vendo o povo. Não. A minha emoção e a força que me encoraja e que dia após dia me sustenta para permanecer de pé, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de mim, no meu coração. A chama não pode se apagar dentro do nosso coração. E quando eu meditava aqui nesse tema, o Senhor falava ao meu coração. Todos nós sabemos que fogo, ele é símbolo sagrado para todas as religiões do planeta. Todas as religiões, o fogo para todos é sagrado. E como não poderia ser diferente, o Senhor, Ele manifestou a sua glória ao chamar, desde o chamado de Moisés. Nós sabemos que o chamado de Deus para Moisés foi muito especial. Moisés, considerado como amigo de Deus, Deus conversava com Moisés face a face. E o chamado de Moisés foi um chamado especial. Quando ele pensava que parecia que estava tudo perdido, foi nesse momento da história de Moisés que Deus apareceu, e apareceu uma sarça pegando fogo. E o que maravilhou Moisés é que a sarça, ela pegava fogo, mas o fogo não consumia aquele arbusto, porque não era tão anormal um arbusto seco pegar fogo no deserto, não. Mas ele pegar fogo e não consumir, aí era uma maravilha. E isso atrai Moisés. E Deus, como sendo o dono das nossas vidas, o nosso Criador, Ele sabia o que estava no coração de Moisés. E Moisés, quando olha essa maravilha, diz: que maravilha é essa? Pois que o fogo queima, mas ele não destrói, ele não consome. Eu vou me aproximar e ver que maravilha é esta. Glória a Deus. Eu não sei você, mas hoje eu sou cristão, servo de Deus, lavado no sangue de Jesus, mas eu fui atraído por uma presença que a droga não deu, a cachaça não deu, as músicas não deram, a prostituição lá fora não deu, nem dança, nada. Eu fui atraído pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Quando eu entrei na igreja, que vi minha esposa, na época, né? Era a regente da mocidade, tocava guitarra, e eles cantando aqueles hinos abençoados, uma igrejinha pequena, mas cheia de fogo. Eu não aguentei, entreguei a minha vida para Jesus, e Jesus me deu de presente a tocadora da guitarra, está comigo até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu fui atraído pelo fogo divino. Há muitas pessoas que estão morrendo, perecendo, porque eles não conhecem este fogo. E todo cristão ou cristã que recebeu o Espírito de Deus na sua vida, ele tem como responsabilidade individual e intransferível levar esse fogo às outras pessoas. Todo cristão que é fiel a Deus, ele não pega a sua luz e esconde de forma nenhuma. Glória a Deus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e também sois o sal da terra. Sal que não salga, Jesus disse, não presta. Crente que não faz nada em prol da obra de Deus, que não se importa
disse: o rei mandou que tu descesse. Como é que é? Você vai descer comigo. Quem vai descer é fogo e consumir você e mais 50. Na mesma hora, morreram 51. Você acha que o rei tinha temor de Deus? Mandou mais 50 e mais um capitão que falou da mesma forma. E o profeta do fogo disse: o que vai cair é fogo e vai te matar junto com os seus 50. Morreu 50 e mais um capitão. 102 pessoas morreram. O terceiro entendeu, já foi com a pulga atrás da orelha, foi humilde e disse: profeta, o rei, ele quer a tua presença. Se for possível, desce com a gente. E se prostrou bem humilde. A voz de Deus ecoou no coração dele e disse: desce com esse. Aleluia! Se nós quisermos o fogo de Deus para nos beneficiar, precisamos aprender que a nossa vida tem que ser com os pés para Oh, grande Deus! Aleluia! que se humilha e alcança de Deus misericórdia. Aleluia! Moody, grande pregador do século passado, ele chegou a dizer o seguinte: Deus não faz acepção de ninguém, exceto daqueles que já estão cheios de si mesmos. Sabia disso? Essa questão do egoísmo, do eu faço, eu tenho, eu posso, eu sou. Se não for eu, se não for eu. Paulo, ele era circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior rabi da época, porque não dizer de todos os tempos. Segundo a lei, ele era irrepreensível. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas é Cristo que vive. Depois ele disse: eu considero tudo, toda essa bagagem que eu tenho, como perda, para conhecer a sublimidade do mistério de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Quando as pessoas aprendem para ficarem arrebitadas e para se aparecerem, ainda não aprenderam como convém. Alguém chegou a dizer que quem sabe não fala, quase não fala, e quem não sabe fala muito. Diga para o seu irmão: quer fogo de Deus? Fogo de Deus. Converse mais com Deus. Oh glória! Aleluia! Oh glória! O fogo está aceso no altar e não vai se apagar. E ele não vai se apagar, não é por causa de homem, não, é porque quem acendeu foi ele. Aleluia! Eita, que maravilha de Oh, glória! Aleluia, Oh glória! Jesus! Me lembro, Graças a a gente Deus. pode dizer assim, que a congregação de Jeová no Antigo Testamento, que era o tabernáculo. E o tabernáculo, depois das ofertas colhidas, fizeram ali. E diz a Bíblia que no dia da inauguração, o que foi que aconteceu? A Shekinah, ou a nuvem da glória de Deus desceu, o fogo desceu, o povo caiu com a boca na terra dizendo: glória a Jeová, glória a Jeová, glória a Jeová. Na inauguração do tabernáculo, anos e anos se passaram. Salomão, ele constrói um grande templo, 6 degraus, tudo com ouro batido, fino, 12 leões, um leão de ouro puro de cada lado. E os degraus não era só um degrau, não, você subia um degrau e andava bastante, depois subia outro e andava bastante, de ouro puro. Foram cerca de muitos anos, funcionário trabalhando dia e noite. E alguns estudiosos dizem que nessa ocasião os trabalhadores, eles não eram israelitas. Os israelitas foi o período de maior prosperidade de toda a época. Assíria, Egito, Babilônia, Grécia eram reinos quase nada diante do reinado de Salomão, porque a sabedoria de Salomão, ela repousava na dependência de Salomão diante de Deus. Aleluia! Então ele prosperou muito, 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 muito. Então era dia e noite trabalhando, e trabalharam cerca de mês, depois iam para casa, davam assistência para a esposa, depois voltavam, e aqueles que estavam trabalhando iam descansar, e foram muitos anos construindo esse grande templo. Ele era tão rico que terra e pedra, Salomão colocou prata no lugar. Então os
irmãos terem mais ou menos uma noção, uma ideia da riqueza. E é interessante que no dia da inauguração, Salomão faz aquela oração de dependência, quebrantamento, de humilhação, e ele começa a orar e lembrar: Senhor, tu disseste a meu pai Davi, Aleluia, Jesus. que eu seria de fato rei, tu cumpriste a tua palavra. Quem é como tu? Em que casa edificaríamos para que tu pudesse habitar? A tua mão fez todas essas coisas, mas olha com teu olhar de misericórdia. E ele vai orando, estende a mão de joelho. A Bíblia Sagrada diz que terminando ele ainda não tinha acabado de orar, a glória de Deus tomou conta daquele Aleluia, santuário. Jesus, glória a O fogo Deus. de Deus encheu aquele lugar, Oh, glória. de maneira que os sacerdotes não podiam mais entrar para ministrar, porque a glória do fogo de Deus tomou conta da casa de Deus. Aleluia. Tem fogo de Deus aqui nesse lugar, nessa noite. Quem acendeu esse fogo foi Ele. E se porventura tem alguém aqui apagado devido a algum erro, pecado escondido, endireita depressa o teu altar, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Eita, que maravilha de Deus! Levanta a tua mão e dá glória para Ele, que o fogo é aceso aqui. Oh, glória! É que abastera, calamachanta da baçaia, é calamaçubi cantaraia. Deus está aqui nesse lugar. E o Senhor tem ouvido o clamor no círculo de oração dessa igreja. Os irmãos persistam, insistam, Deus é convosco. Fico triste quando eu chego numa festividade como essa, que as irmãs pagam preço, ora pelo desempregado, ora pela. Aí quando a pessoa recebe a bênção, às vezes o pagamento que der no dia da festa não coopera. Mas tem uma coisa: o dono de vocês, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus, ele não falta, e a glória de Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, fogo no tabernáculo, fogo naquele grande templo. Interessante que Davi, ele quis muito construir esse templo. Natan, você quase não vê falha nele. Um rei, aliás, um profeta de muita coragem. Mas quando Davi diz: eu quero construir, parecia que estava tudo certo. E o profeta disse: é de Deus. Quando o profeta volta, Deus diz: o que foi que tu disseste a Davi, o meu servo? Que ele construísse templos. E quem mandou tu dizer? Não, Senhor, está na cara que é de Deus. É de Deus, mas não é Davi que vai construir. Você vai ter que voltar lá. Senhor, nunca entreguei uma mensagem para voltar. Agora você vai voltar e vai dizer que não é ele, porque a mão dele está suja de sangue. Mas o filho dele é que vai erigir, construir essa grande casa para a glória do meu nome. Amém, Jesus. E é interessante que Davi, ele quis construir, mas não foi ele. Ele deu do ouro dele, da prata dele, e ofertou muito, trabalhou muito, mas não foi ele. E é interessante que anos se passaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não poderia ser diferente, porque tipologicamente Davi representa quem? Jesus Cristo. E Salomão, vamos colocar como o Espírito Santo. Jesus, ele preparou, por assim dizer, o material, não foi? Escolheu os apóstolos, fizeram um trabalho missionário, ganharam almas, aleijados andaram, mudos falaram, surdos ouviam, mortos eram ressuscitados. Foi uma glória muito forte. Mas ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora veja que ele escolheu 12. Algumas mulheres também trabalhavam com ele durante seu ministério, servia ele com fazenda, com o que elas tinham, elas ajudavam. Mas a igreja foi, de fato, inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus havia ascendido ao céu, e a palavra de Deus diz: cerca de 10 dias se passaram desde a ascensão de Jesus. Ele havia de ficar em Jerusalém até que vós sejais revestidos de poder. Veja que no Antigo Testamento foi com fogo,
assim: o tabernáculo teve fogo. Templo de Salomão, não todos, irmão. O templo de Salomão teve fogo. E na igreja de Jesus, no dia da inauguração, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente, encheu o lugar onde eles estavam assentados. Do jeito que vocês estão aí, irmão, não podia ser diferente. A inauguração da igreja de Jesus Cristo, os primeiros frutos, irmãos, estavam para aparecer ali. Se eles tivessem aquele hino que nós cantamos hoje, né, que temos na harpa cristã: Senhor, manda já o teu poder. As irmãs conhecem? Vamos cantar? Senhor, manda já o teu poder. Cante. Senhor, manda já o teu poder e batiza. O que foi que aconteceu, irmãos? Vento desceu do céu, som como de um vento veemente e impetuoso. Assim, ó. De repente, tem uma irmã lá na sede, onde sempre nós estamos pregando na sede. E essa irmã, quando eu estou pregando, que vem aquela descarga da glória de Deus em mim, quando eu sinto, no banco onde ela está, já dá um sinal. É muito lindo, irmão, a glória de Deus também dentro da igreja. Ainda tem crente carnudo, quando vê manifestação de Deus, fica meneando a cabeça, faz bicão. É porque está faltando fogo no altar da tua vida. Quem gosta de fogo, quando vê o fogo caído, ele levanta a mão e dá glória. Ele está aleluia, ele fica Deus, porque o fogo de Deus é muito desejável. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Noutras línguas se falaram, como Cristo concedeu, do Espírito transbordaram, exaltando o Rei do céu. É isso que acontece no dia da inauguração da igreja do Senhor Jesus. Não podia ser diferente. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E sempre assim, quando Jesus ascendeu ao céu, tinha cerca de 500 irmãos. Quando ele disse: fica em Jerusalém, fica buscando a igreja, porque o Espírito Santo, o Consolador, que eu falei que virá para vocês, ele virá e vai ser diferente a vida de vocês. Era 500, e a Bíblia diz em Atos 2 que tinha apenas cerca de 120 irmãos, mas que perseveraram. Se a gente for contar aqui, o pastor já disse que faltou. Mas é porque tem os escolhidos para receber o que vem da parte de Deus. Todos, a Bíblia diz que não foram alguns, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eram línguas repartidas como que as línguas eram de fogo. Aonde tem fogo, o diabo não quer ficar. Aonde tem fogo, o diabo corre. Agora, onde não tem fogo, irmão, Satanás entra, senta no lugar, vai para o outro, perturba daqui, perturba dali. Mas quando o fogo se acende, ele tem que arrumar a bagagem dele, ó, sai fora. E nesta noite, eu sinto aqui nesse lugar o fogo de Deus está aceso. Já pode até entrar, mas ele cai por terra de joelho, porque o dono desse fogo é Jesus de Nazaré. Aleluia, graças a Deus. Então, primeiro, irmão, o fogo ele foi ateado por Deus, por isso não pode se apagar. E ele foi ateado por Deus depois da ordenação oficial aqui de Arão, Levítico 9, 24. O fogo acendeu. Fogo ele representa a proteção divina, mas ele também pode vir com uma vingança divina. Esse fogo faz bem para você e para mim, mas deixa o diabo entrar no meio dele, ele fica desesperado, porque o fogo ele vem para nos proteger, mas é prejuízo para o diabo. Por isso, igreja do Senhor, ora a Deus, te humilha debaixo da poderosa mão de Deus, vem orar com as irmãs no ciclo de oração, porque aonde tem fogo é proteção.
proteção para a tua vida, é proteção para o teu casamento, para os teus filhos. Quem sabe a mulher está enveredando pelo caminho das drogas, da prostituição, busca fogo. Aonde tem fogo, ele tem que sair. O diabo tem que bater em retirada. Os teus filhos, eles não nasceram para povoar o inferno, não. Os teus filhos são herança do Senhor. Dobra o teu joelho e busca o fogo de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Proteção, mas também vem com vingança. E fogo é símbolo do Espírito Santo de Deus. Interessante que eles falavam línguas repartidas como que de fogo. Mas quando Jesus foi ser batizado no Jordão, e João Batista batizou, como foi que o Espírito Santo veio? Em forma corpórea de uma pomba, mansinha, tranquila. Mas para nós, quantos de nós antigamente de servir a Deus, ser crente de verdade, Belenise, xingava palavrão, não temia xingar autoridades, não é? Ia lá pro forró, outros iam adorar Cira, Cício e etc. Eram pessoas completamente impuras, indignas. Aí o Espírito Santo, não, pode deixar, a forma dele manifestar vai ser diferente. Sobre Jesus, claro, forma corpórea de uma pomba. Pomba também representa pureza, mansidão, simplicidade. Sobre a minha igreja vai ser língua repartida como que de fogo. Sabe por quê? O fogo ele ilumina, o fogo purifica e o fogo se alastra. Diga para você, o fogo vai pegar na tua vida, fogo vai encher a tua vida, fogo vai abençoar a tua casa, fogo vai abençoar o teu ministério, fogo vai te abençoar no louvor. Quão triste é para um pregador assumir uma tribuna cheia de anel. Hoje em dia falta o dedo para pôr anel. Às vezes tem que colocar o dedo no pé, assim, igual aqueles louros, sabe? Mas quando pega aqui no boca de ferro, não tem fogo. Por isso que um grande evangelista da outra América, ele chegou a dizer o seguinte: vale mais uma vida inflamada por Cristo do que uma biblioteca cheia de argumento. Diga para o seu irmão, a gente precisa de fogo. Fogo, 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 fogo. Porque quando tem fogo na nossa vida, irmão, nós vamos ler a Bíblia. Claro que vamos. Se o fogo é de Deus, o Espírito Santo vai dizer: meu filho, lê a Bíblia, coma a Bíblia, mastiga a Bíblia, ore a Bíblia, louve a Bíblia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja Deus. As ofertas, elas tinham que ser consumidas pelo fogo, não é assim? E é interessante que o que Arão preparou foi consumido por fogo. Houve um sacrifício, houve uma reação. Eles trabalharam. Salomão, em Provérbios 16, ele diz: sem lenha o fogo, sem lenha o fogo se apaga. Lenha é elemento do sacrifício. Lenha representa também você e eu. Se você não estiver lá no sacrifício, na oração, no jejum, cooperando, buscando, não tem fogo para a nossa vida, não, irmãos. Quer fogo? Vai para o lugar do sacrifício. Busca a presença do Deus de Israel, do Deus de Jacó. Deus não nega bem a nenhum daqueles que o buscam. Diz a Bíblia que Ele faz saber o seu segredo para aqueles que o buscam. Aleluia. Você só conta segredo para quem é amigo. Provérbios 8,17 diz: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, esses me acharão. Oh, maravilha de Deus. Se você não está orando, olha, está na hora de consertar o teu altar. Aleluia. Se ele é tão forte que não vai dar para falar aquilo que Deus me deu tudo, mas eu vou dizer uma coisa: endireita o teu altar, porque Deus vai mandar fogo. Aleluia. E quando falamos sobre altar aqui, irmãos, altar é coisa muito séria. Alguém chegou a dizer que o altar, para o obreiro, o pastor, para o evangelista, ele tem que representar aquilo que o Monte Sinai representava para Moisés. Era local de encontro com Deus, de consagração, de busca. Hoje em dia existem pessoas que até pegam lá fora com seu olhar,
com o acenar das mãos. Está escrito em Provérbios que o filho de Belial, o homem de Belial, ele acena com os olhos. Tem gente que pisca para a mulher alheia que não é a dele, e depois tem coragem ainda de subir na tribuna e dar saudação. Gente, vamos se converter. Cuidado, irmãos. O filho de Belial acena com os olhos, com as mãos, com os pés. Olha para a pessoa e às vezes faz chacota com o olhar. Já viu? Isso é coisa para filho de Belial. Servo e serva de Deus tem uma conduta diferente. Ele tem um comportamento completamente diferente. Ainda que tenha alguém na igreja que não é como nós, porque a igreja é lugar de cura, de restauração, igreja é lugar de milagre, igreja é lugar de fogo. Quantas pessoas entram aqui, irmão, completamente complexadas, não conseguem nos olhar nos olhos, sabe por quê? Você não sabe do passado dele e dela antigamente. E às vezes queremos desprezar a pessoa porque, sei lá, às vezes muito mais pobre, veio do mundo do crime, ou das drogas, ou da cachaça, ou da prostituição. E às vezes pensamos que somos melhores e acenamos com os olhos reprovando. Isso não é coisa do Espírito de Deus. Pode ver, as irmãs que oram, elas têm um ótimo comportamento. Vai lá, ô meu querido, bem-vindo, que Jesus te abençoe. Aqui não é outro lugar, é a casa de Deus. Jesus vai te honrar, Jesus vai te salvar, Ele vai mudar a tua vida. É assim. Porque existem dons que às vezes as pessoas levam, que não tem psiquiatra, não tem psicólogo, nem psicanalista, não existe ninguém que dê a saúde para a pessoa. Você se lembra quando o Mefibosete caiu, quebrou os 2 pés, foi para Lodebar, a vida dele lá. O novo rei entra, vigor, Davi se lembra da aliança com Jonas, manda chamar, com Jonatas, né? Manda chamar o menino, e ele tem assim como um cão morto. Tu não és cão morto, tu és filho do meu melhor amigo, e a partir de hoje tu vai fazer todas as refeições sentado na mesa do rei, e será como um dos meus filhos. Igreja é lugar de restauração, e não importa o tombo que deforme a alma da pessoa. Por exemplo, eu pastorei a igreja no Jardim Gá, e isso foi um pouco depois, eu cheguei um pouco depois, mas uma criança na época, tinha 9 anos, foi estuprada por um filho do diabo. E ele foi tão violento com ela que ele praticamente rasgou a menina no meio. Encontrou o sexo da menina, não é? Rasgou a menina e foi para o Gama. Depois teve que ir para o hospital de base. Lá foi internada vários dias. Depois voltou para casa em recuperação. Não conseguia dormir na caminha dela. Tinha que dormir entre o pai e a mãe. Aí eu pergunto, quando uma pessoa dessa vem à igreja, qual é o homem que tem palavra para a restauração dela? Não, é só Jesus, irmão, é só o Espírito Santo de Deus. Fui transferido de lá para o setor 11. Voltei lá depois de uns 2 anos. Encontrei com a mãe dela. Como vai, irmão? Gente, tudo bem, pastor, graças a Deus. Eu digo, e o José? Você está sabendo? Não, pastor. Um bandido, vagabundo, encostou com um pedaço de ferro na frente da nossa cara e simplesmente pegou esse ferro e disse que ia matar meu pai e matou. Aí eu pergunto, qual a situação da filha do José, essa mesma que foi estuprada, que estava em estado de choque, não conseguia dormir na sua cama, tinha que dormir entre o pai e a mãe. Agora o pai morreu de graça, o homem trabalhador. Qual é o homem que tem solução para uma pessoa assim? Por isso que eu digo, irmão, igreja é lugar de restauração, de cura, igreja é lugar de milagre. Crente tem que ter fogo na sua vida, fogo no seu olhar, porque ele olha sério, às vezes um olhar misericordioso, quebrantado, mas nunca um olhar cobiçoso, nunca um olhar que fica reprovando as pessoas. Não gosta de que é isso, irmãos? O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Crente que tem fogo na vida, irmãos, ele sente logo, e ele tem um comportamento de acordo com o que Deus quer que ele tenha. Vamos altar. Quando Abraão foi chamado, lembra? Em Gênesis 12. Gênesis 12. É isso mesmo, quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Mas na frente ele vai para o lado de Canaã, chega na terra
terra de Siquém. Lá o Senhor fala com ele novamente: a terra que está será tua, eu estou entregando em tuas mãos. Ele erige um altar. Para que era erigido um altar? Para oração, adoração e para memorial. Ele orou e agradeceu a Deus por aquilo ali. Altar é coisa séria. Quando eu disse que o altar para o homem e para a mulher de Deus representa aquilo que o Sinai representava para Moisés, eu me lembro quando Moisés ele subiu ao Sinai para receber o decálogo de Deus. Sabe o que é o decálogo? As leis, os 10 mandamentos. A palavra de Deus diz em Êxodo 19 que Moisés falava, antes dele subir, ele disse: olha, os sacerdotes, Deus disse a Moisés: sacerdotes não podem transpor o termo que eu estabeleci, para que eu não os fira e eles morram. Diga comigo: altar. Diga: altar é coisa séria. Diga comigo: Deus opera no altar. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. O dia o Senhor falou comigo: se queres ser bem sucedido como obreiro cristão, jamais sejas um ator no meu altar. Foi Deus que me deu isso. E eu chorei muito, porque às vezes, pastor, a gente vem para a igreja, vem obreiro animado de todo jeito, e tenta agradar o pastor, e prega, e mostra que conhece alguma coisa, está muito alegre, e às vezes até engana o homem, mas a Deus ninguém engana. Se quisermos ser bem sucedidos como foi Moisés, se quisermos ser bem sucedidos como foi Elias, precisamos entender que Deus não nos chamou para representar. Eu não vim aqui para representar, para dizer que sou bom, melhor do que ninguém. Eu vim aqui para ser porta-voz de Deus e dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. E tem gente que é animador da plateia: parabéns, beijinho para a mamãe, para o papai, para você. Altar é lugar de fogo, irmão. Altar é lugar de dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Como está o teu altar na presença de Deus nessa noite? Você que está aí na nave da igreja, no fundo, moça, rapaz, senhor, senhora, nós aqui da tribuna, como está o nosso altar? Porque Deus não opera na vida de homem com o altar derribado. Vou repetir esse negócio: Deus não opera na vida de homens com o altar derrubado. Lembra de Elias? Poderia demorar muito aqui, mas não posso. Lá está Moisés, ele diz: não passa dos dedos, senão Deus mata. Senhor, como é que é esse negócio? Jeová vai fazer assim, ó. Pá! Moisés falava, diz a Bíblia, está aqui em Êxodo 19 e versículo 16. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E a Bíblia diz que houve grande clamor de trombeta. E Moisés conversava com Deus e Deus no trovão. E Moisés respondia porque ele era amigo de Deus, entendia a linguagem de Deus. Quando Deus está falando, o carnal não entende. O carnal às vezes traz um bornalzinho cheio de pedra para ficar colocando defeito, jogando pedra. Pode guardar a bolsinha se você veio. Se alguém veio com bolsinha aqui, pode guardar e jogar fora, porque o dono da igreja é Jesus de Nazaré. Senhor, recebeu o decálogo e havia grande clamor de trombeta. Essa era a trombeta de Deus. Diga comigo: trombeta de Deus. Já vou concluir, diga: trombeta de Deus. Essa foi a primeira. A Bíblia fala de trombeta de anjo, trombeta de sacerdote, trombeta tocada por atalaia, por homens, etc. Mas quando se refere à trombeta de Deus, grave isso apenas 2 vezes. Só existem 2 trombetas de Deus mencionadas no livro sagrado. Primeiro, aqui em Êxodo 19, havia grande clamor de trombeta. Foi uma ocasião muito especial e ele deu os mandamentos. Essa foi a primeira trombeta. E a última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, que no original significa uma unidade de tempo indivisível. No instante ou no momento, é tempo que não se divide. Ao ressoar da última
trombeta. Porque a trombeta de Deus soará. Diga comigo, trombeta de Deus. Irmão, quando se trata de trombeta de Deus, apenas essas duas vezes, duas trombetas, para dar os mandamentos e agora para arrebatar o seu povo e levar para o céu. Ei, que maravilha! Se for hoje, irmão, se for hoje, igreja de Deus, vai ser um momento de instantaneidade. Aqui fala que vai ser muito rápido. E vai ser um momento de revelação. Aquilo que você é dentro de você vai ser revelado ao toque da última trombeta. Diga para a pessoa que está do seu lado que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se o fogo do altar do coração estiver apagado, preste atenção, eu já vou encerrar, mas preciso dizer isso, veio agora. Tem pessoas que têm chamado, têm vocação, tem unção de Deus, tem promessa de Deus, mas sabe o que estão fazendo? Às vezes acende aqui o altar, o fogo está aceso, ele pode se apagar mesmo, mas quando chega em casa, ela vai direto para a sala, come na sala e pega aquele tal, aquele controle e fica comendo novela, comendo lixo que a Rede Globo de maldição coloca. Isso aqui é muito sério que eu estou falando, irmãos. A maioria dos pregadores não prega isso aqui não. Tem até pregador noveleiro, você sabia? Então, se a gente come lixo colocado pelo diabo, o altar da nossa vida está sendo prejudicado. Porque o diabo, ele está tal qual um vampiro, sugando as forças de muitas pessoas, destruindo o altar de muitos crentes, porque eles deixaram de vigiar. O salmista diz no Salmo 101: não porei coisas más diante dos meus olhos, aborreço o proceder daqueles que se desviam, nada disso se me pegará. Aí Deus diz: os meus olhos, porque a Bíblia foi escrita para nós, é o Espírito de Deus falando: os meus olhos procurarão os fiéis na terra. Aonde tem, porque nós não podemos ser crentes apenas na igreja, mas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no coletivo, no carro. O fogo tem que arder todo dia e toda hora e não pode se apagar. Oh glória! Eu vou dizer a você não, eu sinto a presença dele aqui. Você já viu quando o Garnizer vai pregar? Já viu? O Garnizerzinho, quando ele está pregando, ele fica todo arrepiado. É assim que eu estou na presença de Deus. Deus está falando nesse negócio aqui. Se for preciso, compra uma marreta de 10 quilos. Se é o diabo da televisão que está lhe atrapalhando, mete a marreta. É o computador, quebra também. Mas acenda fogo nesse altar e seja a bênção das mãos de Deus. Oh, glória a Jesus. Elias venceu os profetas de Baal porque tinha fogo. Chamada de Moisés teve fogo. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus é um fogo consumidor. Quantos querem fogo aqui nessa noite? Vamos se colocar de pé então, por favor. Não posso estender mais aqui. Altar, fogo e arrebatamento. Essa questão de arrebatamento é tão séria, irmãos. A responsabilidade minha como ministrante, que eu não me importo assim, vou às igrejas, muita gente me chama, mas tem igreja que eu nem desejo voltar, para ser sincero. Não é o caso aqui. Tem igreja que eu não desejo voltar, sinceramente. E é justamente essa igreja que eu vou voltar também de novo, aquele dia. Mas só Deus sabe como é que fica o longo da gente. Porque se dependesse de mim, era hoje, tá? Não, irmão. Deus me dá a mensagem, eu tenho que entregar o que Ele manda. E a responsabilidade nossa é tão grande. Eu tive um encontro com Deus algum tempo atrás, muito mais profundo que quando aceitei a fé. E eu não conhecia Deus dessa maneira. Lembra quando Ezequias estava bem no seu reinado e de repente adoeceu de uma enfermidade mortal? Lá viu o profeta Isaías, a esperança brilhou no fundo do poço. Ele olha para aquilo e diz: glória, o profeta está vindo aí, boca de fogo. Alguns estudiosos dizem que quando ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e os serafins vão dizendo: santo, 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 ai de mim, sou homem de lábios impuros. Depois vem o serafim, ordenais e toca na boca. Pum! Tu não vai morrer, porque o
teu pecado foi perdoado, foi purificado, você está purificado. A quem enviarei? Quem harei por nós? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque tinha fogo. O rei leproso, o primo dele morreu, tinha fogo na vida dele agora. Quando Isaías falava, o povo temia e tremia, porque era a boca de Deus na terra. Diga assim: Senhor Jesus, toca na minha boca com o teu fogo. Alguns irmãos no meio do caminho quiseram orar, não é fazer a oração completa, porque a responsabilidade é grande. Lá vai Isaías. Ezequias disse: Shalom, profeta, shalom. Ezequias, arruma a tua casa, põe tudo em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Quando Ezequias ouve isso, ele vira o rosto da parede. A arma mais forte que o ciclo de oração tem, qual é? Oração e lágrimas. Não é isso? Ele orou e chorou muitíssimo. A Bíblia diz que foi muito. E no cântico dele, 38:17, se não me falha a memória, quando eu pensava que ia morrer, porque tu, como um leão, se levanta pela madrugada, quebraste todos os meus ossos. E eu pensei: estou me indo dessa terra, no meio dos meus anos vou morrer. Verso 17: mas tu, tão amorosamente, abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Oração e lágrima faz com que o próprio Deus mude de decisão. Isso é muito sério, irmãos. Isaías era mandado por Deus: tu vai morrer e não vai viver, bota a casa em ordem, acabou a tua história, Senhor. E começa a chorar e a orar. Aquele clamor subiu ao trono de Deus. Aí estava nem distante. Volta. Como é, Senhor? Nunca entreguei mensagem. Volta. E diz a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e aos teus anos acrescentarei mais 15 anos. Então, esse leão que Ezequias teve encontro com ele, depois ele diz: eu agora sim, nós vamos te louvar todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Eu conheço o Senhor. Lembra de Jó? Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existem aflições corretivas vindas da parte de Deus. Para quê, pastor Jorge? Para arrumar o nosso altar. Deus não vai nos deixar aqui para a grande tribulação, não. É por isso que Ele te quebra, Ele te amassa, Ele te faz do jeito que Ele quer. Mas você não vai ser um habitante do inferno. Se Deus te quiser te quebrar, deixa Ele quebrar, irmão. Não blasfema, não duvide dEle, não murmura contra Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o oleiro, tu é barro na mão dEle. E se tem alguma raiz nesse barro, às vezes Ele deixa ali na chuva jogado, parece que está de lá, mas não está não. O tempo, a chuva, o calor, o sol vai fazer com que essas raízes desapareçam. Depois o oleiro pega de novo e faz um vaso. Pode ir para o fogo, porque ele não trinca mais. Já passou pela aprovação de Jeová. Tem fogo de Deus para a tua vida nessa noite.
Deus, tremendo, aleluia. Ciclo de oração juntamente comigo desde janeiro. Glória a Tomamos Jesus. posse dessa bênção, né? Eu achava até que eu não ia dar conta, né? Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia de mim. Mas o Senhor, Ele tem sido comigo, Ele tem sido com você. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu conheço uma história, irmãs. É rapidinho. Nós temos, antes de eu contar essa história, eu quero dizer para cada igreja: não saia daqui sem a tua bênção na mão. Por quê? Porque Deus te deu o espiritual e Ele preparou para você lá atrás um banquete. Amém. Nós mandamos fazer um bolo de 10 quilos. Temos bolo para toda a igreja, refrigerante. E nós queremos parabenizar também algumas irmãs, mais uma vez, que nós trabalhamos num trabalho de chagas rosa nos lares, e nós trabalhamos com talento, e 3 irmãs foram beneficiadas desse talento. Elas prosperaram de uma forma linda, maravilhosa. Todas prosperou, mas teve o primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu comprei ali 3 presentinhos. Tem o primeiro, segundo e terceiro lugar que eu vou estar entregando às irmãs ali atrás, amém? Não vai ser aqui para poder não tomar mais tempo. Nós vamos encerrar e vamos lá para trás para nós comermos esse bolinho com refrigerante. Irmãos, eu conheço uma história, escuta o que eu vou dizer, a respeito de... A Bíblia nos compara a respeito da formiguinha, não é verdade? A Bíblia diz assim, vai ter uma formiga, o preguiçoso, é assim? Mas eu conheço uma história de um formigueiro. Esse formigueiro fizeram ali uma, vamos dizer assim, queriam uma prova. E nessa prova tinha uma árvore muito grande. E quem subisse, a formiga que subisse no topo da árvore e depois descesse sem cair, essa venceria o prêmio, receberia o prêmio. E lá se vai a formiguinha subir na primeira, subiria e as de baixo dizendo, vai cair, não tem jeito, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir. Quando pensa que não, puf, a primeira cai no chão. De repente vem a segunda, vai cair, tá caindo, vai escorregar agora. Quando pensa que não, a bichinha está lá embaixo. Foi a terceira, a quarta, quando chegou na 10ª formiga, a bichinha está subindo. Vai cair, ela está subindo. E não vai conseguir. Ela não consegue. Não adianta. E ela está subindo. Chegou lá no topo, ela descansou e tornou a descer. Quando ela desceu, todo mundo abismado. Todas as formigueiras abismadas. O que foi que aconteceu? Você conseguiu, você foi a única que conseguiu. A formiguinha não deu nem pelotas para quem estavam falando. Por quê? Moral da história, a formiguinha era surda. Há momentos na vida do crente, do homem e da mulher, que nós temos que ser surdo para certas palavras. Porque se nós dermos ouvido a toda palavra que vier a nós vamos desfalecer no meio do caminho, nós vamos parar, nós vamos, aleluia, cair, vamos fraquejar. Irmãos, existe pessoa que tem capacidade, tem quase um talento de lançar palavras para te entristecer, para te aborrecer, para te fazer parar. Mas eu quero te dizer, minha amada, em nome de Jesus, prossiga, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, não vamos saltar lugares, aleluia, essas palavras não, irmãos. Vamos ter gente surda para que nós vencemos. Aleluia. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, prossiga, não dê lugar, finja-se de surda para essas palavras e prossiga, porque será contigo. Quero chamar aqui, sorteada da bênção aqui, a 122. O pastor vai estar orando para encerrar. 122, quem foi 122 no envelope? 122, foi sorteado. Ô glória, pronto, a cesta da irmã Chile. Amém? Deus abençoe, amada. Aleluia. Irmãos, nessa noite, eu quero pedir aos irmãos, você passou esse aviso, não tem condições de ficar na tela não hoje. Já vou passar aqui para mim terminar. Amanhã eu quero São João, no nome de Jesus, pedir em nome de Jesus. Os que já usaram de uniforme, amanhã novas varoas, só o Senhor é Deus.
Amanhã louva as crianças, só o Senhor é Deus. Ei, com uniformezinho, viu? Aquele bonitinho. Amanhã louva os varões, só o Senhor é Deus. Amanhã vai louvar a mocidade, ela ainda vai vir com o uniforme, aí porque ela vai inaugurar o uniforme dela no sábado, vai vir com e está usando. E louva o adolescente. Os líderes estão me ouvindo? Amém, irmãos? E amanhã nós vamos fazer um trabalho bem mais rápido, porque eu preciso fazer um reconhecimento. E o Marcos Anísio vai estar ministrando. E a gente tem que liberar rápido o microfone para o preletor para nós terminar o horário. Porque estão tirando a semana toda de trabalho, precisamos ter cuidado com ele lá, senão nós vamos ficar fazendo só com os bancos. Precisamos ter cuidado com esse povo. Vamos colocar de pé, mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós ouvimos uma palavra tão clara, e se você entendeu, e se o altar não está aceso, o que lhe impede de você vir na frente e acender agora? Existem umas coisas hoje no meio de crente que eu fui muito ignorado, mas vou falar para os irmãos. Acaba se desviando do evangelho, chega, rapaz, sou o pastor Miguel. Boa tarde, você está bom? Eu digo, como é que você se desviou de Jesus que é lá, pai do Senhor? Você tinha o Senhor, rapaz. Quando você tinha ele, você... E muitas das vezes o que o irmão está dizendo, pastor, eu estou preocupado com os profetas dentro da igreja. Eu digo, como assim? Porque eu conheci o irmão que estava praticando todo o delito, pastor. Eu não estava contando para o povo, eu estava orando, Jesus, salve o teu servo, salve o teu servo, tenha misericórdia do teu servo. Aí um dia que eu fui para a igreja, orando, eu disse, Jesus,